Segunda lei, lei do livre-arbítrio. O espírito possui a liberdade de decidir sobre o seu destino, sobre se quer ou não evoluir. Avança-se quando o espírito se harmoniza com a lei do amor por decisão livre, porque compreende e compartilha essa lei e atua em harmonia com ela. A progressão espiritual apenas se verifica quando é escolhida e interiorizada de livre vontade e pelo esforço do próprio espírito, sem nenhum tipo de coação ou imposição. Apenas há evolução em liberdade. Em muitas das explicações que você dá, fala do livre-arbítrio como algo que é muito importante respeitar. Exato. Mas o que é o livre-arbítrio exatamente? É a capacidade que o espírito possui para decidir por si mesmo o que quer fazer. E por que é tão importante respeitar o livre-arbítrio? Porque é uma lei espiritual fundamental, na qual se baseia o progresso evolutivo do espírito. E em que consiste a lei do livre-arbítrio? É uma lei espiritual que diz que o espírito possui a liberdade de escolher por si mesmo o seu próprio destino. E por que diz que o progresso evolutivo do espírito se baseia no livre-arbítrio? Porque a evolução espiritual apenas é real quando é escolhida e interiorizada por livre vontade. Quer dizer, por escolha livre do espírito, sem nenhum tipo de coação ou imposição. Por quê? Porque se o progresso fosse forçado, logo que a forma de coação ou imposição cessasse, o espírito voltaria a ser conforme é na realidade, e não conforme o que as circunstâncias o obrigariam a ser. Mas se é uma lei espiritual, por que não é cumprida esta lei na Terra? Ela é cumprida, já que as leis espirituais estão escritas na essência de cada espírito. Há uma força que impulsiona o espírito a procurar sempre a felicidade, para através dessa busca, o espírito evoluir. Do mesmo modo que não é possível ser feliz sem amor, não há espírito que possa chegar a ser verdadeiramente feliz espiritualmente sem ser livre, porque ser livre está na sua essência. Se Deus tivesse querido que os espíritos não fossem livres, teria programado a sua natureza para serem felizes, sendo escravos. Mas uma vez que acontece precisamente o contrário, quer dizer que o espírito se sente infeliz na escravidão, qualquer que seja ela, teremos de concluir que o espírito foi criado para ser livre, e é o que ocorre tanto na Terra como no resto do universo. Certo, mas a realidade mostra que a maioria das pessoas do nosso planeta não atua com liberdade, mas sim se forçam ou são forçadas a fazerem muitas coisas que não querem. De fato, acontece assim no seu mundo. Ocorrem constantes atropelos dessa lei devido à escassa evolução da maioria dos seus habitantes que ainda não a conhecem ou não querem respeitá-la, uma vez que, para respeitar o livre-arbítrio, deveriam renunciar ao egoísmo. Daí que um dos objetivos do aprendizado espiritual seja aprender a respeitar o livre-arbítrio dos outros, mas também exigir que se respeite o livre-arbítrio próprio. Quer dizer que em outros mundos mais avançados é respeitada e conhecida a lei do livre-arbítrio por parte dos seus habitantes? Sim, porque é uma lei espiritual universal, e os mundos deles são muito mais felizes que o seu. Precisamente porque põe muita ênfase no respeito pelo livre-arbítrio, assim como pelas restantes leis espirituais. Então, poderiam vir nos ensinar o segredo da sua felicidade. É precisamente porque os espíritos avançados conhecem, respeitam e seguem a lei do livre-arbítrio. Tenham muito cuidado em não a violar, sobretudo no que se refere à interferência nos mundos habitados por espíritos menos avançados. Ainda que não haja intenção de prejudicar, um excesso de interferência pode criar dependência dos espíritos ou civilizações menos avançadas em relação às mais avançadas, e isso provocaria uma estagnação na evolução do planeta receptor. Por isso, a ajuda que é dada, tanto pelo plano espiritual como pelos mundos físicos espiritualmente avançados aos mundos menos avançados, é sempre muito sutil e jamais contra a vontade do próprio ser ou seres que dela necessitam, porque dessa forma estariam forçando o seu livre-arbítrio.
Ela está condicionada a que cada ser em questão manifeste a sua vontade de evoluir e receber ajuda. Acabo não entendendo onde está o problema. Poderia dar um exemplo para que eu entenda? Ora, claro, imagine que um habitante de um mundo avançado chega à Terra. E vocês, reconhecendo a sua maior evolução, decidem oferecer a ele o governo do planeta para que solucione todos os seus problemas. De acordo com o seu conhecimento das leis espirituais e conforme acontece no seu planeta de origem, onde o respeito pelos outros seres inferiores da evolução os levou a seguir uma dieta vegetariana e a não molestar nenhum animal, decide promulgar umas leis de proteção aos animais que proíbem, entre outras coisas, a caça, a tourada e o consumo de carne. A humanidade da Terra estaria disposta a aceitar tais renúncias? Ora, não sei. Suponho que haveria gente a favor e gente contra. No atual estado da humanidade, e sendo muito generoso, mais de 80% estaria contra estas medidas. E surgiriam protestos e revoltas tremendamente violentas por todo o planeta para impedir o cumprimento dessa nova lei. Nesse dilema, o que deveria fazer o mandatário? Renunciar às suas próprias convicções para agradar ao povo ou, pelo contrário, impor as leis apesar da oposição da maioria? Se tomasse a primeira decisão, estaria desrespeitando o seu próprio livre-arbítrio, ao ter que fazer coisas que vão contra a sua própria vontade. Se escolhesse a segunda, estaria ofendendo o livre-arbítrio do povo, impondo-lhe uma lei que iria contra a sua vontade. Trata-se então de um dilema sem solução possível. Sim, é isso. E é a razão pela qual não existem pessoas evoluídas governando no seu mundo. Se os seres avançados não assumem posições de governo material em mundos como o seu, é simplesmente porque, majoritariamente, vocês não querem que eles estejam no comando, nem querem aceitar as mudanças que eles propõem. E eles tampouco desejam impor a vontade deles sobre a sua, porque sabem que obrigar não adiantaria de nada. Já ocorreram na história do seu planeta inúmeros casos de gente mais ou menos honesta que chegaram a desempenhar altos cargos de poder e tentaram mudar as coisas para melhor. E o que aconteceu? Ora, duravam muito pouco. Os que os rodeavam os eliminaram. Por isso os espíritos elevados apenas aconselham, demonstram com o exemplo sem impor, e em seguida cada um opta por aquilo com que se identifica. Quais seriam os resultados práticos da aplicação da lei do livre-arbítrio na Terra se, como o que acontece em outros mundos mais avançados, decidíssemos segui-la? O desaparecimento de qualquer forma de escravidão, de coação, de opressão, de manipulação, de maldades de seres humanos sobre outros. Um ser avançado jamais desrespeitaria o direito à vida de outros seres. Portanto, desapareceriam as guerras, a pena de morte, o assassinato e o aborto, porque com essas práticas se ofende o direito à vida de outros seres. Desapareceria qualquer forma de maus-tratos ou abuso sexual contra crianças e adultos. Portanto, desapareceriam a pederastia, as violações, a prostituição e qualquer outra forma de prática sexual em que se força ou coage a vontade de outros seres humanos, especialmente quando se trata dos seres mais fracos e indefesos. Desapareceria qualquer regra que limitasse a livre expressão do pensamento e do sentimento. Não existiriam, portanto, a censura, a manipulação, o engano, a repressão, nem a detenção ilegal. Desapareceria qualquer religião, filosofia ou doutrina egoísta que justificasse a opressão, a agressão, o controle e ou a violência contra outros seres humanos por diferenças raciais, religiosas, culturais, econômicas, políticas ou de qualquer outra índole. Portanto, desapareceriam o racismo, o totalitarismo, o fascismo, o fanatismo religioso, o militarismo, o imperialismo ou o capitalismo, o que são ideologias que baseiam o bem-estar de uns no sofrimento de outros seres humanos. Qualquer que seja a forma de escravidão, seja ela material ou mental, que se tente impor ao ser espiritual, fracassará. Porque o espírito se revolta intimamente contra aquilo que o escraviza
e, cedo ou tarde, lutará com todas as suas forças para se libertar. Esta é a razão pela qual qualquer doutrina, religião, ideologia, sistema político ou econômico que não respeite a lei do livre-arbítrio do espírito será instável e efêmera, enquanto os sistemas baseados nas leis espirituais são estáveis e duradouros. Desapareceria qualquer forma de servidão, maus tratos físicos ou psicológicos, dentro e fora do ambiente familiar, dos pais contra os filhos, dos filhos contra os pais, de marido contra a mulher ou de mulher contra o marido, de chefes contra empregados, dos fortes contra os frágeis. Desapareceria qualquer prática, atividade ou diversão baseada em gerar sofrimento e destruição em outros seres vivos que não obedecessem a critérios de estrita sobrevivência, sobretudo naqueles evolutivamente mais próximos, como os mamíferos superiores, sejam a tourada, a caça, a pesca e a criação de gado dos países desenvolvidos. Mas para poder respeitar uma lei, é preciso conhecê-la, não? Como é possível ensinar alguma coisa às pessoas que não têm interesse em aprender, sem obrigá-las de alguma forma? Não teria que ser feito como se faz com a criança rebelde que não quer ir à escola, que é obrigada de alguma forma a ir e aprender? Olha, se acabamos de falar que cumprir a lei do livre-arbítrio é respeitar a vontade do espírito de decidir livremente, por mais espiritual que seja, a natureza da lei impede que seja imposta, pois ao fazer isso estaríamos ofendendo a própria lei. Por outras palavras, o fim não justifica os meios, e ainda menos se através dos meios estamos descumprindo o fim que almejamos. Obrigar não é a forma, e como já disse, o que se obtém com a imposição ou a coação acaba assim que a força coercitiva desaparece. O espírito voltaria a ser conforme é na realidade e não conforme as circunstâncias o obrigaram a ser. Precisamente a reencarnação e o esquecimento das vidas anteriores foram pensados para que o espírito experimente o livre-arbítrio e evolua por mérito próprio, sem nenhum tipo de coação. Já falamos muito disso antes, de que é o próprio espírito quem escolhe livremente se quer ou não avançar e o tipo de provas que quer se submeter para avançar. E sobre o exemplo que apresentou da criança e a escola, as correntes educativas mais avançadas espiritualmente, que também já chegaram ao seu mundo, tentam não forçar a criança e sim preferem estimular as suas próprias capacidades, tornando o aprendizado atrativo e não cansativo, sendo a melhor maneira para a criança aprender, não por obrigação, mas sim por devoção. Então, qual é a forma correta para as pessoas conhecerem as leis espirituais? A única forma é divulgá-las com um exemplo, que foi o que fizeram os espíritos avançados que encarnaram na Terra. Falo de Jesus, Buda, Krishna, Zoroastro, Antúlio e outras reencarnações de seres avançados que encarnaram na Terra para ensinar a lei do amor, a do livre-arbítrio e as outras leis espirituais. Fizeram da sua vida um exemplo de dedicação pessoal e do modo de viver em harmonia com as leis espirituais, sem obrigar ninguém a fazer o mesmo. Então, os supostos seguidores de Jesus não aprenderam muito bem a lei do livre-arbítrio, uma vez que acabaram por impor aos outros as suas crenças pela força, mediante o uso da violência, da coação e do medo. Refiro-me à Igreja Católica, com a Inquisição e as Cruzadas. Então são os seguidores que não estão à altura da mensagem que dizem trazer. Mas isso não é culpa de Jesus ou das outras encarnações, mas sim do egoísmo e da falta de evolução que reina no seu mundo, que levou certas pessoas a apropriarem-se de ideias que eram verdadeiras e a deturpá-las para controlar e manipular os outros. As religiões ou crenças que impõem ou obrigam não conseguirão que o espírito evolua, nem podem ser consideradas verdadeiras ou em harmonia com Deus e a espiritualidade superior, já que ninguém que desrespeite a lei do livre-arbítrio pode se considerar como intermediário de Deus, ou que cumpre os desígnios de Deus, e com o tempo desaparecerão irremediavelmente da Terra. Mas falaremos deste tema especificamente em outra ocasião, pois é bastante importante. Sim, mas apesar dessa intervenção,
Não vejo que as coisas tenham melhorado muito no mundo. Alguma coisa assim. Em épocas passadas, criavam-se humanos como se fossem gado, para comê-los, e isso agora parece a vocês uma abominação. O canibalismo está praticamente extinto da Terra. Há menos de 200 anos ainda existia a escravidão de forma legal e existia o comércio de escravos em todo o mundo. Mesmo existindo agora escravidão sob outras formas, pelo menos a escravidão formal é perseguida e penalizada pelas leis de todos os países e apenas é praticada clandestinamente. As perseguições religiosas, apesar de ainda existirem em algumas partes do mundo, diminuíram em intensidade e em crueldade, e existe legislação em muitos países que protege o direito à liberdade religiosa, impensável na Europa antes da Reforma Protestante. A pena de morte como forma de castigo foi abolida em muitos países. A redação e aprovação por um organismo internacional como a ONU da Carta da Declaração dos Direitos Humanos, ainda que na prática não esteja sendo cumprida, é um exemplo claro de que existem espíritos no seu planeta suficientemente avançados para reconhecer que existem direitos fundamentais que não devem ser ofendidos. Nela são especificados perfeitamente os direitos que garantem a realização do livre-arbítrio e exigem a tomada de medidas pelas nações de ações que impeçam que se ofenda o livre-arbítrio dos outros seres humanos. Portanto, essa carta pode ser considerada um desenvolvimento muito correto da lei do livre-arbítrio. Nos 10 mandamentos, encontramos também breves menções sobre o respeito pelo livre-arbítrio, como os mandamentos: não matarás e não roubarás. Ainda que falte muita coisa, tudo isso são avanços em relação à situação de épocas passadas.